Bem-vindos ao canal Amazon Futebol C. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre os amistosos do Brasil. Brasil que enfrentou a França e depois a Croácia. Então a gente vai comentar sobre isso aqui nesse vídeo. Mas antes, deixa eu pedir aqui o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. E também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Beleza, pessoal? Então, vamos lá que é o seguinte. O Brasil enfrentou a França, perdeu por 2-1 e depois, enfrentou a equipe da Croácia e ganhou, no caso, ganhou por 3-1, E assim, o que a gente pode concluir com esses amistosos? Que a seleção ainda não está pronta para uma Copa do Mundo. Porque assim, eu sei que é amistoso ainda, e eu até falo isso aqui no canal, que amistoso é para poder você testar jogadores. E o Ancelotti fez isso, Pegou aí alguns jogadores que ele viu ali que estava se destacando tanto no futebol nacional como também no futebol internacional. E fez aí seus últimos testes, para poder ver se esses jogadores podem ser aproveitados ou não. E tem gente que vai ser aproveitado sim, no momento, e tem gente que vai ser aproveitado talvez no futuro, depois da Copa do Mundo. Mas assim, o que a gente pode concluir realmente de fato sobre esses amistosos? Realmente que o Brasil, quando vai enfrentar uma seleção um pouco mais forte, vai ter muita dificuldade. Porque no jogo contra a França, sabe, quando se esforçou um pouquinho, fez gol, sabe? E assim, cara, o que me deixou realmente abismado foi justamente que o Brasil, com um jogador a mais, porque um jogador da equipe da França foi expulso, ainda sofreu um gol. E o gol que a França fez, cara, foi um gol aí bem trabalhado, de pé em pé até chegar ao gol, sabe? Não foi aquele chutão, não foi aquele lance sem querer, não foi um lance de sorte, não. Foi uma jogada trabalhada e saiu de pé em pé até chegar ao gol. Então, isso daí que assusta, Pra ver que a gente ainda tá muito longe, tecnicamente falando, de uma seleção top de linha. E a gente tá falando do Brasil, que tem jogadores aí que tem destaque aí em grandes clubes aí do mundo. Então, pra ver como é que tá a situação, hein? Tá feia. Mas assim, nem tudo é ruim. A gente teve alguns destaques aí nesses amistosos. O principal foi o Endrick. O Endrick jogou bem, principalmente contra a equipe da Croácia, ele jogou pouco, mas quando entrou, realmente fez aí a diferença, Porque assim, o que a gente viu também, cara, falando, a defesa do Brasil tá muito ruim, O Léo Pereira realmente é um zagueiro que acho que serve aí pro futebol nacional, mas nível realmente internacional, Vai encarar uma Copa do Mundo, eu acho que tá muito fraquinho ainda, Realmente não é um zagueiro que ainda possa trazer uma segurança aí pra seleção. Mas assim, realmente a defesa do Brasil tava muito ruim. Os gols que o Brasil sofreu da França realmente foi... Você vê que realmente o cara ficava atrás, Os caras da França é muito rápido, aí pegava, já partia lá na frente. Obviamente que teve o erro, aí do Casemiro, até no lance do segundo gol, que errou o passe. Mas mesmo assim, cara, a defesa muito mal, hein? Muito mal mesmo. Realmente quando enfrentar uma seleção top de linha na Copa do Mundo, vai sofrer demais, E assim, o gol, como eu tava falando, o gol também da Croácia, cara, foi um lance de bobeada, hein? O Bento também, que é um goleiro que eu achava um bom goleiro, quando tava lá na época do Atlético Paranaense. Mas, cara, isso é um esquisito do gol, E também a falha defensiva, da defesa, que deixou o jogador ganhar na frente, E conseguir tocar na bola para poder tirar do Bento. Realmente foi bizarro isso, O Brasil quase que ficava só no empate, com a Croácia, se não fosse o Endrick entrar e resolver a parada, Assim, ele não fez os gols, Ele pegou, foi o autor aí das jogadas, mas, cara, realmente foi um cara que fez a diferença, E a gente percebe realmente que o Endrick tava aqui no jogo, Porque assim, o Endrick, ele evoluiu. Porque, assim, vamos lá. O Endrick, ele passou por um péssimo momento no Real Madrid. Porque ele ficava só no banco. Apesar de algumas partidas ele jogar bem, mas mesmo assim ele não era aproveitado. E tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha ruim naquele momento, mas depois a gente para poder refletir e a gente vê, que, poxa, olha, o que aconteceu no passado acabou sendo um incentivo
acabou me ajudando a evoluir. E isso aconteceu com o Endrick. O Endrick foi lá para o Lyon, e aí, né, ele começou a jogar mais e começou a desenvolver, né, o seu futebol aí na Europa, porque ele estava encostado lá no Real Madrid. Mas quando foi para o Lyon, voltou a ter destaque, né? Aquele destaque que a gente via aí, por exemplo, na época lá do Palmeiras. E o Endrick, ele é um bom jogador. Não é um cracaço, nossa, um super craque, mas é um bom jogador. Ele tem tudo para evoluir e se tornar um craque, né? Basta ele realmente continuar nessa toada, né? De evolução. Eu achava, eu já falei isso aqui no canal, que o Vitor Roque era mais jogador do que o Endrick. Minha opinião, tá bom? E o Estevão também era mais jogador do que o Endrick, tá bom? Mas o Endrick tá evoluindo, tá realmente começando a criar aquela casca, né? Que os jogadores, quando saem do Brasil e vão para Europa, né? Cedo, eles começam a criar, né? Porque muitos jogadores que hoje em dia são destaque, o próprio Vinícius Júnior, aí que daqui a pouco eu também vou conversar sobre ele, cara, ele também teve um momento difícil, né? Aí no Real Madrid teve que, se eu não me engano, ir descer, né? Lá para base, né? Do Real Madrid para poder se desenvolver e assim conseguir, né? Evoluir o seu futebol. Porque ele também tinha muitas dificuldades aí quando ele estava jogando, né? Ele não conseguia chutar direito, é um jogador que era habilidoso, mas faltava alguns requisitos básicos, né? Alguns fundamentos básicos aí do futebol para poder ele evoluir. Então, é assim, todo jogador que sai aqui muito novo daqui do Brasil e vai para a Europa tem dificuldade, porque aqui, hoje em dia, o pessoal não ensina, né? Aí fundamentos, o pessoal pega aí, toma aqui a bola e joguem. Faz aquela peneira, né? Mas não sabe, ensinam a passe, a chute. Hoje em dia não tem isso, né? Então assim, o jogador só aprende mesmo quando ele vai lá para a Europa. Aí ele desenvolve. Então por isso que muita gente joga muito bem aqui no Brasil, mas quando vai lá para a Europa tem dificuldades, porque a coisa lá é mais séria, mais complexa, né? Posso assim dizer, né? Do que aqui no Brasil. Aqui no futebol brasileiro é um futebol que tem aí sua qualidade, mas hoje em dia a gente percebe que tá anos-luz do futebol europeu. Essa é a verdade, né? Então assim, o Endrick tem tudo aí para poder ser um bom jogador e ajudar demais a seleção, né? E também o Ancelotti tem que parar com essa coisa de o jogador é muito novo, não vou levar, porque a gente já viu isso lá em 2010, quando foi o caso do Neymar e também do Ganso, que o Dunga, né, se não me engano, não quis levar porque eram muito novos e não quis levar, né? E deu o que deu, né? Faltou um pouco também de inspiração para aquela seleção naquela época. Então assim, gostei também do Luiz Henrique. O Luiz Henrique foi outro destaque e já tem sido destaque aí na seleção, sabe? Ele vem fazendo algumas partidas interessantes aí, vestindo aí a camisa da seleção brasileira. Porque, cara, se a gente pegar realmente os jogos dele aí, você vê que ele é um jogador que, sabe, pega e arranca. Ele não tem medo aí de encarar o defensor, sabe? Ele vai, ginga, passa, tem velocidade, sabe? Então é um jogador muito interessante, que também eu acho que vai estar na Copa do Mundo. Porque eu acho que é aquele tipo de jogador que, quando o Brasil precisar realmente quebrar linhas, como o pessoal fala, né? Jogar contra um time que joga fechado ali, vai precisar de jogadores habilidosos. E o Luiz Henrique é um jogador muito habilidoso. Então, eu acho que ele vai ser fundamental quando a gente enfrentar esse tipo de seleção, né? E também, né, quando estiver no aperto mesmo, estiver perdendo, vai precisar, né, de uma jogada individual, né? E o Luiz Henrique realmente tem aí demonstrado um bom futebol, né? Gostei demais da partida dele. E agora a gente tem que falar sobre o Vinícius Júnior. Porque é o seguinte, o Vinícius Júnior, ele tem se demonstrado um jogador de clube e não de seleção, sabe? Apesar da jogadaça que ele fez aí no gol que abriu pra cá, né, para a seleção brasileira, cara, realmente ele tem devendo demais, né? Realmente ele é um jogador que, sabe, decepciona quando tá aí na seleção, porque a gente espera que seja o Vinícius Júnior lá do Real Madrid, que lá ele é decisivo, é um cara que arranca, que cria jogadas, sabe? É um cara que, sabe, surpreende a defesa, mas na seleção, né,
ele não consegue desenvolver o seu futebol que apresenta no Real Madrid. Ele fica muito preso, né, na marcação. Parece que ele é um jogador travado, né, em campo. É incrível, né? Parece que é outra pessoa quando ele vai para a seleção brasileira. Então, eu não sei o que acontece com ele, né? Não sei se realmente é uma questão tática, mas, cara, ele já não jogava com outros treinadores também. E com o Ancelotti, que conhece ele, sabe como o Vinícius Júnior joga, ele também não consegue jogar, sabe? E o Vinícius Júnior, hoje, é um dos principais jogadores que a gente tem aí na seleção. Eu posso dizer ele, o Rodrigo, né? Também joga muito bem. E o Rafinha. Eu acho que são os principais aí jogadores que a gente tem na seleção. E mesmo assim, cara, desses três aí, eu acho que o Vinícius Júnior que tá muito abaixo, realmente, do que a gente espera dele. Entendeu? Então, eu não sei o que acontece com ele, que ele tem que começar a jogar bola. Porque ele tem que assumir também a responsabilidade de ser aí um camisa 10, né, da seleção. Porque senão, filho, se não tiver um jogador de responsa mesmo, que pegue a bola e resolva, o Brasil não vai conquistar o título. Assim, o Brasil já tá anos-luz aí nas outras seleções. A gente vê pelo jogo contra a equipe da França. Então, o que pode decidir em favor do Brasil numa Copa do Mundo é o individual. Essa é a verdade. O Vinícius Júnior tem que pegar e assumir a responsabilidade. E coisa que ele não está assumindo. Às vezes ele se esconde, né, aí dos jogos. Ele fica ali, sabe, preso demais na marcação. E assim, só para encerrar, mais uma vez tem que falar sobre o Neymar. Porque o que eu mais ouvi aí, durante os jogos aí, nesses amistosos, e o Neymar? O Neymar vai quando para a seleção? Será que o Neymar vai para a Copa do Mundo? E eu vou falar uma coisa para vocês. O Neymar não vai para a Copa do Mundo. Porque, pelo que a gente conhece aí do Ancelotti, ele é um cara muito convicto. Ele não deixa aí se levar aí para as mídias aí, pelo que o pessoal fala, sabe? Então, ele é muito convicto nas convicções dele, né? Então, ele já tem essa ideia de que o Neymar não tem condições físicas, sabe, de estar numa Copa do Mundo. O Neymar mesmo, tecnicamente falando, tá muito abaixo, né? Porque o problema do pessoal é que o pessoal pensa que o Neymar vai ser aquele Neymar lá do tempo do Barcelona, sabe? Do tempo do Santos, lá quando ele surgiu, né? No Santos. E não é mais esse Neymar. O Neymar, ele ainda é um jogador habilidoso, mas você percebe que já não é mais aquele Neymar com toda aquela habilidade que tinha no passado. Já é um jogador que já tem mais idade já. Entendeu? E ele mesmo não se cuida. Você vê que ele joga 1 ou 2 jogos aí pelo Santos e depois já fica de fora, né? Dos demais. Porque é um jogador realmente que não soube aí cuidar da sua carreira e cuidar do seu físico. Essa é a verdade. É uma pena, porque eu já falei isso aqui no canal. Desses jogadores que surgiram aí recentemente, o Neymar foi o mais promissor, o mais habilidoso que a gente já teve aí nesses últimos anos, né? Ele consegue ser até melhor do que o Vinícius Júnior, realmente. Até realmente na questão de história aí para a seleção, né? Porque o Neymar, se a gente pegar o histórico dele aí para a seleção, ele realmente foi muito mais decisivo, né, para a seleção do que o Vinícius Júnior. Obviamente que o Vinícius Júnior ainda tem uma longa carreira aí para poder tentar, né, ultrapassar o Neymar e ser um jogador decisivo para a seleção. Mas de momento realmente o Neymar realmente foi muito mais importante para o Brasil do que o Vinícius Júnior. Essa é a verdade. Mas obviamente que tem toda a questão, porque o Neymar já joga um bom tempo aí para a seleção. O Vinícius Júnior agora que está começando sua trajetória. Então eu sei que já passou por uma Copa do Mundo, mas ainda é muito recente, né? Então assim, o pessoal tem que esquecer o Neymar. Essa é a verdade. Acho que o Neymar já passou o tempo dele. É um jogador que já está quase se encaminhando aí para uma aposentadoria. E a gente vê que ele às vezes se destaca mais fora de campo do que dentro de campo. É aquela coisa. O Neymar, se ele quisesse estar na seleção, ele estaria. Só bastava ele querer, ele procurar, sabe? Porque por mais que ele coloque aí vídeos aí mostrando que ele está treinando, que ele está malhando ali para poder manter o seu físico, mas você percebe que dentro de campo realmente a coisa não está indo, né? Realmente
quando ele tá ali em campo, às vezes ele ajuda e às vezes ele atrapalha o Santos. Até o próprio torcedor do Santos fala isso, né? Então é complicado, né? Então assim, para encerrar aqui o vídeo, eu acho que assim, o Brasil ainda tem muita coisa a se evoluir. Realmente falta muita coisa para poder a gente estar preparado para uma Copa do Mundo. E assim, o culpado, caso o Brasil fracasse aí nessa Copa do Mundo, não vai ser do Ancelotti. Eu sei que muita gente vai ficar pé da vida, tem muita gente já pé da vida com o Ancelotti, por conta das suas escolhas aí nas convocações. Mas a culpa não é dele. O culpado maior é a CBF, porque foi uma bagunça aí nesses últimos 4 anos, né, que a gente teve aí, que antecederam a essa Copa do Mundo. Realmente foi uma bagunça. E o Ancelotti chegou agora, sabe? Então não dá para esperar que, mesmo que um técnico seja muito bom, ele possa fazer milagre, sabe? Ele não vai fazer. Ele precisa de tempo para poder, assim, desenvolver o seu trabalho. Então, sabe? Se ele perder agora, paciência. Tomara que ele continue aí para poder ele evoluir e assim a gente chegar numa próxima Copa do Mundo já mais bem preparado, realmente mais competitivo para uma Copa do Mundo. Então assim, o Brasil pode ganhar essa Copa? Pode, mas se ganhar é muito pelo talento individual. E os jogadores aí que são destaques aí nas suas equipes tem que puxar a responsabilidade, entendeu? Porque senão aí, filho, aí já era. Porque se a gente esperar pelo coletivo, a gente vê que coletivamente o Brasil ainda não está preparado para uma Copa do Mundo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!